Lucas 16, do versículo 1 ao 7, diz assim: E dizia também aos seus discípulos: Havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: Que é isto que ouço de ti? Dá contas à tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: Que farei? Pois que o meu senhor me tira a mordomia. Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: Toma a tua obrigação e, assentando-te já, escreve 50. Disse depois a outro: E tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: Toma a tua obrigação e escreve 80. Estamos dando continuidade então ao nosso estudo sobre histórias e parábolas. E hoje nós vamos ver essa história aqui sobre o mordomo injusto. E o objetivo da história, Jesus só não contava uma história para passar o tempo, para entreter, ele sempre tinha um objetivo, uma aula, uma lição, algo para nos ensinar. E o objetivo aqui é nos ensinar como devemos ser bons mordomos daquelas coisas que Deus nos confia. É muito importante entender, para a gente ter uma ideia correta dessa história. Aqui se trata de uma comparação, mas não é uma comparação exemplar, é uma comparação de como age alguém desonesto, esse mordomo injusto, entre um funcionário desonesto, mundano, e como o crente deveria ser. Então não é uma comparação para a gente ser igual, mas para ser um contraste. Tá? Mas, de todo modo, não deixa de ser uma comparação. Então, podemos aprender muitas coisas sobre esse mordomo injusto e nós vamos aprender coisas que nós não devemos ser, coisas que não devem estar presentes em nossas vidas. Então, vamos começar com o versículo número 1. E dizia também aos seus discípulos: havia um homem rico. Então, aqui note que não é, isso aqui aconteceu, não é uma parábola, uma coisa fictícia, realmente houve, isso realmente aconteceu. Tá? Se era algo que Jesus sabia devido à sua onisciência como Deus, ou se ele ficou sabendo humanamente aqui na terra, nós não sabemos, mas podemos ter certeza que de fato havia um homem rico, que de fato havia um mordomo, que esse mordomo estava aprontando com ele. Isso nós sabemos de fato. O qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Então, a primeira coisa que podemos ver a respeito desse mordomo injusto é que ele foi um péssimo mordomo. E nós não devemos ser péssimos mordomos, pelo contrário, devemos ser bons mordomos. Mas esse mordomo, ele era negligente. Nós lemos aqui que ele dissipou os bens do seu senhor. Ele foi culpado de dissipar os bens. Essa palavra dissipar significa desperdiçar, empregar mal, desviar, negligenciar. Então, de alguma forma, ele estava fazendo isso. Pode ou não ter havido roubo, no sentido que ele pegou o dinheiro e colocou no bolso dele. Pode ser que sim, pode ser que não. Não fica claro. Mesmo no finalzinho, quando ele começa a chamar os credores, e começa, os credores do seu mestre, e começa a dar desconto para todo mundo. Né? Você deve 50, me dê 30, você deve 100, me dê 80. Então, ele estava dando desconto, mas veja bem, quem estava lucrando com isso eram os devedores. Em vez de pagar o que deviam ao seu mestre, eles estavam ganhando. Quem estava perdendo era o mestre. Em vez de receber o que lhe era devido, estava recebendo menos. Mas ele não estava diretamente colocando alguma coisa no bolso, pelo que lemos no texto. Pode ser que dentro do dissipar, que não é relatado por completo aqui, havia roubo, havia subtração, havia algo indo para o bolso dele, nós não sabemos. Tá? Então, o melhor das hipóteses, ele foi negligente, foi desonesto, não foi ético. Tá? Mas é o que nós vemos aqui. Então, os bens, como eu acabei de falar, não pertenciam ao mordomo.
Ele era apenas responsável por administrar. O mordomo, muitas vezes, que nós temos ideia hoje em dia, quando alguém fala em mordomo, você pensa de alguém muito chique, né? Com aquela posse muito reta, vestido um smoking preto, gravata branca, luvas e talvez uma toalha, cai daqui, pois não, senhor, sim, senhor, e abre a porta, e ele se chama Charles, né? Charles, o chá da cinco, por favor. Charles, manda chamar o chofé, Charles. Não é esse o mordomo. Esse mordomo aqui, ele era um administrador. A palavra mordomo, que é usada aqui no grego, ela significa, literalmente, significa o distribuidor domiciliar, ou distribuidor da casa. Então, por casa aqui, está falando sobre a posse, a fazenda, digamos, tá? de algum senhor, e ele era encarregado de pagar as contas, encarregado de receber mercadoria, receber pagamentos, administrar os demais funcionários. Era uma posição um tanto elevada. Tá? Então, ele era, fala que mordomo, mas temos que entender que ele era um administrador, era muito além do que o mordomo. Esse mordomo, por exemplo, dificilmente estaria servindo à mesa, preparando alimentos. Tá? Provavelmente tinha outras pessoas que faziam isso, que eram gerenciadas por esse mordomo aqui em questão, dado aqui que este era um homem rico. Uma família não tão rica, uma família com menos posses, poderia até ter um mordomo, que talvez ele estaria encarregado nas coisas do dia a dia. Então varia muito essa função. Mas não era um mordomo no sentido que nós usamos no momento. Mas esses bens não pertenciam ao mordomo, ele só administrava-os. E assim é com nós. Nós somos mordomos. Tudo que nós temos, tudo, não pertence a nós. Pertence a Deus. Ele apenas nos confia estas coisas. E nós devemos ter uma boa mordomia, nós devemos ter uma boa administração desses recursos, e esse, como eu falei, é o objetivo. Que Deus nos confia. Ele nos empresta tudo que temos pertence a Ele. Tá? Dinheiro, nossa beleza, e como dinheiro, uns têm mais ou menos esse recurso valioso, tá? Mas se você é feio, é de Deus. A sua feiura vem de Deus, a sua beleza vem de Deus, o seu dinheiro vem de Deus, as suas habilidades vêm de Deus, os seus bens que você possui, todos eles, até o mais simples que você possa imaginar, vem de Deus. Nosso tempo vem de Deus. Não só eles vêm de Deus, eles pertencem a Deus. Num sentido muito real, nós somos mordomos de Deus. Nós temos que prestar contas disso. E o seu senhor, o senhor desse mordomo, ele esperava coisas melhores. O senhor desse mordomo, ele estava decepcionado. A gente vê isso no versículo 2, quando ele fala assim, que é isto que ouço de ti? Haviam pessoas vindo acusar o mordomo ao seu senhor. Nós não sabemos qual foi a acusação, se ele estava maltratando os demais subalternos, funcionários, se ele estava, como eu mencionei agora, roubando, não há evidência disso no texto, mas não podemos descartar. Não sabemos se ele estava sendo cruel ou injusto, enfim, nós não sabemos, mas foram reclamar com o mordomo, com o mestre do mordomo, e o mestre do mordomo ficou tão decepcionado que falou, o que é isso que eu ouço de você? Preste contas, porque você não vai mais ser o meu mordomo. De outras palavras, está despedido. Está despedido. Tá? Então vamos puxar as contas aí, vamos ver o que está acontecendo, vamos ver o que você tem para receber, o que eu tenho para receber, vamos colocar tudo em dia, porque você não pode mais ser o meu mordomo. Acabou, encerrado aqui o nosso relacionamento. Então é muito triste encontrar essa mesma situação quando nós nos encontramos com Jesus. Note que fala, não poderás mais ser meu mordomo. Sabia que haverá um dia em que você e eu, todo crente, não vai mais poder ser mordomo de Jesus? Por quê, pastor? Porque foi despedido? Pode sim. Pode ser que Deus tire alguma mordomia que Ele confiou a você. Talvez Deus lhe confiou alguma coisa e você não foi fiel na sua mordomia e Deus foi lá e tirou de você. Ou, em última instância, todos nós vamos deixar de ser mordomos de Deus, de Jesus, quando morrermos, ou 2, quando fomos arrebatados. Aí acabou. Não vamos ter mais nada, não vamos ter beleza, não vamos ter feiura, não vamos ter dinheiro, talentos, habilidade, nada. Tudo acabou nessa vida, quando você morrer ou quando Jesus vier nos levar no arrebatamento, se estivermos por aqui ainda. Aí pronto, acabou a mordomia.
ou ele pode retirar parte da mordomia enquanto estamos nessa vida. Mas não é triste Jesus, a gente encontrá-lo e nós vamos ter que prestar contas dessa vida a ele, e a gente vê uma expressão, um semblante de dissatisfação dele com o que ele nos confiou. Fizemos menos do que ele esperava. Com isso em mente, nós temos que lembrar de sermos mordomos, de sermos administradores daquilo. E esse mordomo injusto, ele decepcionou o seu mestre. E se nós formos mordomos injustos, mordomos infiéis, nós também vamos desapontar, nós vamos decepcionar o nosso Salvador, e nós vamos ter que prestar contas para ele disso. E lá não vai adiantar, qualquer desculpa que eu e você podemos tentar dar, não vai ter desculpa, não vai ter mentira, não vai colar, não vai colar. Então, seríamos nós culpados disso também, de sermos injustos, como mordomos das coisas que Deus nos confia. Mas esse mordomo injusto, o desempenho dele nada mais era do que uma reflexão do seu caráter, da recepção do seu caráter. Ele estava simplesmente sendo o mordomo que refletia quem ele era. E tudo na vida é assim. Tudo que nós fazemos vai ser uma reflexão do que nós somos. Se nós fazemos as coisas de modo desleixado, descuidado, é porque nós somos desleixados. Se nós fazemos as coisas descuidados, é porque nós somos descuidados. Então, nós temos que ter o caráter correto para que tudo aquilo que a gente faça reflita esse caráter. E tudo que a gente faz reflete o nosso caráter. Tudo. Inconscientemente será assim. Mas, enfim, vamos ver um pouquinho, então, sobre o caráter desse mordomo e vamos ver que a gente não é culpado dessas mesmas coisas. Mas, primeira reflexão no seu caráter desse mordomo injusto é que ele era preguiçoso. Preguiçoso. O versículo 3 fala, cavar não posso. Bom, aí nós não sabemos se ele não cavava porque tinha um problema de saúde, porque era idoso, a sua idade, não sabemos. Mas tudo leva a crer que esse caso, cavar não posso, é que ele simplesmente não queria cavar. Ele falou, não, eu sou mordomo. Lembrando que o mordomo na posição elevada. Eu não posso cavar, eu não vou largar de ser o administrador aqui para estar cavando, para ter um trabalho que não é digno da minha exposição. Então, ele era, nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso, mas ele era preguiçoso. E ao perder a mordomia, ele ia ter que arrumar um emprego. E ele não estava muito contente com isso, ele teria que trabalhar. Ele não estava acostumado com trabalho pesado e não era agora que ele ia começar. Então, a nossa preguiça, assim como o mordomo injusto, a nossa preguiça será julgada. Preguiça, pastor? Preguiça. Pastor, preguiça é pecado? Preguiça é pecado. Mas é interessante que a Bíblia, ela iguala preguiça com desperdício. Provérbios 18, versículo 9. O que é negligente na sua obra é também irmão de um grande desperdiçador. Essa palavra negligente é a palavra hebraica rafá, que significa preguiçoso. Inclusive, em outros lugares do Velho Testamento, a palavra rafá é traduzida como preguiçoso. Então você vê que quando fala negligente, está comparando negligência com preguiça. E realmente, o preguiçoso é negligente. Ele não faz o que deve, do jeito que deve, na hora que deve. Então, quando eu falo assim que ele é irmão de um grande desperdiçador, não está fazendo uma acusação ao seu irmão, que não tem nada a ver com a história. Tá? Então, assim, eu sou um negligente, eu sou preguiçoso, então o meu irmão que é um desperdiçador. Não. Isso aqui, o irmão desperdiçador, Deus está juntando, falando o seguinte, quem é negligente, quem é preguiçoso, é um desperdiçador. É a mesma coisa. Então aqui, está dizendo que se você é preguiçoso, você é um desperdiçador. E sabe uma coisa que Deus odeia? Desperdício. Deus fez o mundo, a criação dele, o universo é tal, que nada se perde. É uma das leis da termodinâmica. Nada se perde. Tudo se transforma. Por quê? Não há perda. Ah, pastor, mas eu tinha uma casa, a casa pegou fogo, perdeu tudo. Não, não perdeu nada. Tudo virou outra substância, mudou de estado,
mudou de composição química, mas não foi destruído. A casa foi destruída, mas a matéria que formava a casa não foi destruída. Então, Deus odeia desperdício. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, as migalhas foram recolhidas e deu muito mais resto do que tinha pão e peixe. Mas note que Jesus falou, colham as migalhas para que não haja desperdício. Ah, mas pastor, não custou nada. Ele criou, tinha alguns poucos pães, alguns poucos peixes, e o que sobrou deu um monte de cestas. O que tem de mais? Não custou nada? Pois é, a questão não é custar, a questão é desperdício. Deus não gosta de desperdício. E aqui ele está ligando o preguiçoso com o desperdiçador. Então, o mordomo, ele era um mordomo injusto, porque ele era, entre outras coisas, preguiçoso. Ele também sofria de outra coisa muito comum, ele sofria de orgulho, ele era muito orgulhoso. No versículo 3, continuando, de mendigar, tenham vergonha. Tenham vergonha. Ele tinha vergonha de estar mendigando, muito orgulhoso. Agora é interessante que ele não tinha vergonha de ser negligente. Ele não tinha vergonha de ser desonesto. Ele não tinha vergonha de estar dando desconto por conta do patrão. Ele não tinha vergonha de fazer, seja lá do que ele foi acusado, ao ponto de ser mandado embora. Então disso ele não tinha vergonha, mas mendigar ele tinha vergonha. Então quantas coisas eu tenho vergonha. Por que nós somos seletivos naquilo que nós temos vergonha? Acho que é bom ter vergonha. É bom ter vergonha na cara. A Bíblia diz que é correto, nós devemos ter vergonha na cara. Chama-se de pudor. É uma forma de vergonha. Mas nós temos essa vergonha seletiva. Tá? Nós devemos ter vergonha de coisas que são vergonhosas, de acordo com a palavra de Deus. Mas pedir esmola, convenhamos, não é a forma mais louvável de se viver, mas é bem melhor do que roubar, trapacear e ser desonesto, que era o caso aqui. Mas pedir esmola em si não é pecado. A essência da esmola em si não é pecado. Pode ser pecado, tá? Veja bem, pedir esmola em si não é pecado, mas pode vir a ser pecado se estiver ligado com preguiça. Eu vou pedir esmola porque eu tenho preguiça demais para trabalhar. É diferente. Eu, pessoalmente, não gosto muito, a não ser que Deus me toque de modo especial, me coloque um desejo específico, quando eu vejo alguém jovem, saudável, pedindo esmola. É diferente quando você vê um jovem saudável sem uma perna, sem um braço, ou que é cego, uma pessoa idosa que está com uma enfermidade. Aí é diferente. Não há nenhuma vergonha. Vergonha é ele sair roubando, enrolando. Isso é vergonhoso. Então, pedir esmola em si não é errado. Tá? Depende muito do motivo pelo qual você está pedindo esmola, quais as circunstâncias. Tá? Eu já presenciei casos em que certas mulheres emprestam, e já ouvi casos que alugam crianças pequenas da vizinha de outros amigos para pedir esmola na rua. Eu acho isso errado. Por quê? Porque é mentira, você não tem 15 crianças, nem tem como você ter 15 crianças. Tá? Uma mulher lá com 23, 24, 25 anos, com 10 crianças, tudo pedindo esmola. Como? Foi tudo quadrigêmeos de uma vez só? Como é que é isso? Então, nesse caso, esmola se torna um pecado porque está trabalhando com engano, com mentira. Tá? Mas você pedir esmola em si, o ato em si, se não for por uma questão de mentira, se não houver engano, mentira, preguiça no meio, tá? O ato de pedir esmola em si não é necessariamente errado. Então, como eu falei, o mordomo não era uma posição qualquer, uma posição que tinha um certo status, e a gente não sabe qual veio primeiro, o orgulho ou a posição, mas de algum modo ele estava orgulhoso demais. Falou, cavalo não posso, pedir esmola também, eu tenho vergonha, não vou, então eu não sei o que subiu primeiro para a cabeça, se foi a posição dele ou se foi o orgulho dele, mas enfim, o resultado acaba sendo o mesmo. Então, o mordomo injusto, número 1, era um péssimo mordomo, era preguiçoso, orgulhoso, e ele era também desonesto. Nós lemos aqui no versículo 4, onde ele começou então, ele teve uma ideia, eu sei o que fazer, falou, eu não posso mendigar, eu não vou cavar, eu sei o que eu vou fazer, para quando for desapossado da mordomia, ou seja, quando for mandado embora. Note que ele não foi mandado embora, mas ele ia ser. Então, quando eu for desapossado, quando eu for mandado embora,
me recebam em suas casas. Então, ele ia comprar a amizade, ele ia fazer esse favor aos devedores para depois ficar no crédito desses devedores, que iriam pagar menos do que deviam. Quem sabe depois ele receberia favores. Eu acho muito difícil que ele receberia uma proposta de mordomo, por motivos óbvios. Peraí, você quer ser meu mordomo? Sim, senhor, mas não foi você que enrolou o seu ex-mestre? Não foi você que me deu um desconto por conta dele? Por que eu vou agora empregar você? Se queimou, né, mordomo injusto? Então, mas ele ia ter acesso, é o que está dizendo aqui, receberão em suas casas. Chamarei assim cada um dos meus devedores, meu senhor, disse ao primeiro. Aqui nós só temos dois, o primeiro e o segundo. Mas fala aqui, ó, chamarei cada um dos devedores do meu senhor. Cada um. Eu não sei se ele tinha 5, 10, 50, 100, 1000. Não fala. Fala que ele ia chamar todos. Deu exemplo de dois aqui. O primeiro, quanto deves ao meu senhor? 100 medidas de azeite. Disse-lhe, toma a tua obrigação. O que é isso? Hoje em dia muita gente não vai entender. Mas quem lembra do que é uma nota promissória? Pois é, nota promissória era um documento que você assinava e dizia que você ia pagar, você prometia, era uma nota promissória, você ia pagar tanto àquela pessoa. Então tem uma nota promissória, que o primeiro rapaz tinha aqui, e devia a ele 100 medidas de azeite. Então ele falou o seguinte, toma a sua nota promissória, de 100 medidas de azeite, toma a tua obrigação, assentando-se já, e escreve 50. Ele falou, ó, você me paga 50 e fica pela 100. Eu vou só receber 50. E a sua dívida de 100 vai estar quitada. Prejuízo para o patrão, 50%. Chegou o segundo. Quanto deves? 100 alqueires de trigo. Disse-lhe, toma a tua obrigação, escreve 80. Aí deu 20% de desconto. Então ele juntou cada devedor e saiu dando desconto, que nesses dois casos aqui variava de 20% a 50%. Para quê? Para granjear amizade, favores com cada um desses devedores. Isso é desonesto. Mas pastor, ele não estava lucrando, botando dinheiro no bolso. Não, não estava. Mas ele estava granjeando favor, estava granjeando contatos às custas do patrão. Não botou nada no bolso. Não, mas o patrão dele deixou ele botar esse dinheiro no bolso. Então, se ele botou no bolso dele ou não, saiu do bolso de quem ele era devido. Então, nós podemos ver aqui uma relação direta, certamente, aplicar esse conceito ao dízimo. Por que, pastor, o dízimo? Porque o dízimo não nos pertence. Esses 100 alqueires de trigo, esses 100 medidas de azeite, não pertenciam ao mordomo. Assim como o dízimo não nos pertence. Ah, mas eu não acredito no dízimo. Bom, então você tem que ler sua Bíblia direitinho. Ah, é que eu vi um vídeo no YouTube. Você está vendo vídeo do YouTube errado, gente. Se alguém tem algum problema, se o dízimo é para hoje, a gente sempre depois de conversa aqui, eu explico para você, mostro os versículos, tá, os princípios bíblicos. Mas a questão não é essa. A questão mais importante é que o dízimo não nos pertence. Aí quando fala em dízimo, todo mundo pensa logo em cifrão, em dinheiro. Mas o nosso dízimo é de todas as primícias, tudo aquilo que Deus nos dá. Deus nos dá dinheiro? Dá, uns mais, uns menos. Mas sabe uma coisa? Deus nos dá também tempo. Todo mundo tem 24 horas por dia. 7 dias por semana, 52 semanas por ano. Todo mundo tem isso. Sabe a quem pertence esse tempo? Esse tempo pertence a Deus. Ele fala assim, ó, você pode ficar com 90% do seu tempo, fazer o que você quiser, claro que não seja pecaminoso, obviamente, mas 10% do seu tempo pertence a mim. Como é que essa história, pastor? Dizimar do tempo? Você ouviu direito. Dizimar do nosso tempo. E como que eu dizimo no meu tempo? Eu escrevo um cheque de 2 horas, 3 horas, 4 horas? Não. Você deve 10% do seu tempo, você deve a Deus, fazendo coisas que são dedicadas a Deus. Tipo, lendo a sua Bíblia, orando, evangelizando, estando no culto, reuniões de igreja, visitando os doentes, visitando os presos, fazendo evangelização, enfim. Qualquer coisa que seja feito ao serviço de Deus, comunhão com Deus, para a obra de Deus. Se você não sabe, você deve a Deus toda semana, em torno de 14 a 15 horas.
E como é que eu vou fazer isso? Não, minto, 14, 15 horas não. 6 a 7 horas. Se você fizer o cálculo diário, se você ler a sua Bíblia, orar, evangelizar, vir para os cultos, dá mais ou menos isso. E se eu não gastar esse tempo todo, não devolver esse tempo todo? A mesma coisa acontece quando a gente rouba a Deus do seu dinheiro. A Bíblia fala que quando nós não devolvemos o dízimo que pertence a Deus, o devorador vem e devora. Mesma coisa acontece com o nosso tempo. Como assim, pastor, devorar o meu tempo? O seu tempo não vai render. Vai perder o ônibus, vai furar o pneu do carro. O seu carro vai para a oficina várias vezes. Porque o mecânico é negligente fazer uma coisa. Enfim, coisas acontecem e o seu tempo não rende. Está me entendendo? Deus não abençoa a sua produtividade do tempo. Você requer mais tempo para fazer as mesmas coisas. E como é que eu evito isso? Você dê o seu dízimo do seu tempo para Deus. Nosso dízimo é do nosso tesouro, é do nosso tempo e do nosso talento. Talentos são aquelas habilidades naturais que você tem. E você acha que você tem essas habilidades naturais por quê? Porque você é maravilhoso? Quem te deu essas habilidades? O dízimo é 10% do quê? Uma 10ª parte das primícias de tudo que Deus dá. Se você tem algum talento, seja lá o que for, você deve um dízimo do seu talento para Deus. Você deve empregar aquele talento, aquela habilidade ao serviço de Deus, que inclui ajudar as pessoas. Ser uma bênção para as pessoas nas coisas que você, na habilidade que você tem, o que você adquiriu, o que Deus lhe proporcionou. É você devolver em gratidão e serviço. E quando eu não faço isso, a mesma coisa acontece. O devorador, aquele seu talento que você usa, talvez até para ser a sua profissão, o seu ganha-pão, não vai render tanto. Mais abençoar a coisa é dar do que receber. É o mesmo princípio. Então, nós devemos, tudo que nós temos pertence a Deus. Inclusive, nosso tempo, talento e tesouro. Então, nós temos que devolver a Deus, diretamente ou indiretamente, através de outras pessoas, e ser uma bênção para as pessoas. Uma bênção para a obra de Deus. E se nós não fizermos isso, vai ter uma tracinha, um devorador que vai comer. E aí, o nosso tempo não vai render, o nosso talento não vai ser tão produtivo, o nosso dinheiro também vai escorrer pelas nossas mãos. É o mesmo princípio. Mas você falou em dízimo, todo mundo pensa em dinheiro. Mas não é só dinheiro. Tudo está envolvido. Tá? Então, nós temos que lembrar disso. Um versículo interessante, 1 Coríntios 6 e versículo 19, é que nós somos mordomos, Deus nos confia tudo, inclusive nós mesmos. Nós mesmos. Olha o que fala aqui no versículo 19 de 1 Coríntios 6. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Vocês ouviram? Vocês não sois de vós mesmos, ou seja, você não é de você. Você não é seu. Você não é dono de si. Versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais, plural, os quais pertencem a Deus. O que pertence a Deus? O nosso espírito e o nosso corpo pertence a Deus. Não, pastor, é minha vida, meu corpo. Não tem aquele chavão feminista nojento? Meu corpo, minhas regras. Querida, não é o seu corpo. Pertence a Deus. Ele confiou em seu corpo. E tem outra coisa sobre aborto. Meu corpo, minhas regras. Você quer abortar um outro corpo. Você quer matar uma outra vida. Se você quiser se matar, é uma coisa, mas você quer matar uma outra vida. Então essa história de meu corpo, minhas regras, não é verdade. E mesmo que fosse, na questão do aborto, estamos falando sobre um outro corpo. Outro corpo, outra vida, outro ser. Que você está querendo tanto ter o direito de matar. Eu não entendo. Na natureza não é normal, não se vê na criação, não se vê isso. Na criação você vê que muitas vezes a mãe defende, até deita a própria vida pelo seu filhote. Agora, de alguma forma, existe alguns seres humanos que não. Que acham que isso é
É bobagem, não tem o mínimo problema. Mas você vê aqui que o nosso corpo e o nosso espírito não pertence a nós, pertence a Deus, fomos comprados por um bom preço. Essa expressão, um bom preço, não quer dizer que foi um precinho, uma pechincha, foi oportunidade, foi um queima de estoque. Não, não, não. Esse bom preço quer dizer um bom, alto, grande. Fostes comprados por um alto preço. Isso quer dizer essa palavra bom preço, é isso, é um preço grande, alto. Tá? Nós temos que entender isso, que estamos sendo desonestos se nós vivermos nossas vidas, tratarmos nossos corpos como, é meu, eu faço o que eu quero com ele. Não, não, não lhe pertence, pertence a Deus. Tá? O que mais? Na sequência aqui, versículo 2 ainda. Além de ser preguiçoso, desonesto, além de ser um péssimo mordomo, além de ser orgulhoso, esse mordomo não esperava, ele não contava com a prestação de contas. Ele achava que ia continuar fazendo seja lá o que era que ele fazia. Lembre disso. Essa enrolação aqui com os descontos dos devedores, isso não foi o motivo que ele foi despedido. Isso aconteceu depois que ele foi avisado que seria despedido. Tá? Então isso aqui não tem nada a ver. O que ele aprontou antes, nós não sabemos. Sabemos que ele aprontou algo, foi trazido à atenção do seu mestre, que achou aquilo digno de mandar ele passear, mandar ele embora. Tá? Mas ele não esperava essa prestação de contas. O versículo 2. Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. Todos nós, crentes ou não, mas eu estou falando a crentes, todos nós prestaremos conta de tudo o que Deus nos deu. Tudo. Tesouro, talento, tempo, habilidades, tudo. Tudo. Uma boa voz, ou algum talento musical que você tem, isso você vai prestar contas a Deus de como você usou aquilo. Um exemplo que eu trago aqui, alguém aqui já ouviu falar num cantor muito pouco conhecido chamado Elvis Presley? Pois é, Elvis Presley é chamado o rei do rock, né? Rei do baião, rei do, sei lá. Então, eu conheço um pastor que encontrou pessoalmente com ele, eles estavam ficando no mesmo hotel, ele não sabia, ele entrou no elevador, e lá no elevador, esse pastor encontrou com Elvis Presley, estava lá. E ele reconheceu, obviamente, o Elvis Presley não conhecia o pastor, mas o pastor conhecia, sabia quem era, e ele tentou então testemunhar de Jesus para ele ali no elevador. E o Elvis falou para ele, pastor, é o seguinte, eu sou salvo. Quando eu era pequenininho, minha mãe me levava para uma igreja, minha avó me levava a uma igreja batista, palavras dele, e eu ouvi o evangelho, eu ia para a escola dominical, e eu fui salvo, eu sei que eu sou salvo, eu sei que eu vou para o céu. E se você vê a vida do Elvis Presley, ele começou a cantar e desenvolver o seu dom musical, sabe onde? Na igreja. Só pesquisar a vida dele. Ele começou na igreja. E o pastor falou, mas Elvis, como é que você é salvo, vive essa vida? Essa vida, ele falou assim, eu sei, pastor, que eu estou errado, mas eu não consigo largar isso. Eu não consigo. Ou seja, ele estava escravizado pelo pecado. E não pense por um instante que o pecado não escraviza, porque escraviza. Mas entre tantas coisas, Deus deu a Elvis um dom de música, de canto. Ele começou, inclusive, a cantar na igreja, louvar a Deus, mas em algum lugar ele pegou aquela habilidade e usou aquilo por motivos errados. Usou aquilo para o mundo, para o pecado, para desviar ele e a outras pessoas do caminho. Elvis vai prestar contas de Deus por essa mordomia. Não adianta falar, mas sem tempo, pastor. Se eu tivesse ficado na igreja, eu nunca seria o rei do rock, eu nunca seria milionário, eu nunca teria fama. E Deus fala, grande batata. Dinheiro, fama, sucesso, grande coisa. E cá entre nós, o que vale todo o dinheiro, toda a fama, tudo que o Elvis tem? Agora, o que vale isso para o Elvis? Nada. Ele morreu. Não levou um centavo. Lá no céu, ninguém vai estar dizendo, Elvis, o autógrafo, por favor, deixa eu ter um selfie com você, Elvis. Não vai ter isso. Não vai ter nada disso. Então, no frigir dos ovos, no grande panorama das coisas, grande coisa
sacrificar o eterno pelo temporal. Foi o que ele fez. Ele foi seduzido e enganado pelo pecado. E é isso que o pecado faz. Ele seduz, ele engana, escraviza, e você troca o imediato por algo muito melhor. Quantos casamentos aqui na Terra que poderiam ter durado décadas e décadas e décadas, maravilhosamente, são abortados, um relacionamento é abortado devido ao pecado, algo curto, instantâneo, temporário? Não vale a pena. Agora você coloca isso na eternidade. Elvis vai deixar de ganhar galardões eternos e viveu o quê? Eu não sei quantos anos, mas ele morreu novo. Morreu uma criança, tinha 50 e poucos anos. Triste. Péssima troca. Toda habilidade que nós temos de granjear dinheiro, de administrar, enfim, qualquer coisa habilidade que nós temos, não é errado usá-la para nossa bênção, nosso proveito, mas nós temos que também usá-la para o reino, para ajudar as pessoas, para ser uma bênção, para o reino de Deus. Habilidade de comunicar, encorajar, animar. Boa parte da minha vida, não toda a minha vida, mas uma boa parte da minha vida, em vários momentos, eu trabalhei como um ensinador. Ensinador técnico, ensinador de idiomas, como professor, como instrutor. Eu já tinha essa habilidade antes de ser salvo. Então, não é um dom espiritual, porque o dom espiritual nós sabemos, vem depois da salvação, mas eu tenho uma habilidade de ensinar e eu trabalhei com isso. Nada de errado você trabalhar com isso, ganhar só com isso, mas use também para a obra de Deus. Qualquer coisa que você vai fazer, use também para a obra de Deus. E se não usar, nós vamos prestar contas de Deus, seja lá o que for. Então ninguém pode falar, eu não posso fazer nada. Pode, todo mundo pode fazer alguma coisa. E se não fazemos, nós vamos prestar contas. Tem gente que é um bom vendedor, tem gente que é um bom comunicador, tem gente que é um bom interlocutor, tem gente que é um bom... Nossa, isso aqui é meu trabalho. Só faço para ganhar dinheiro, é profissão. Sim, para Deus que lhe deu essa habilidade. Não, para Deus. Vou trabalhar de graça, sou relógio. Ô pensamento medíocre, mesquinho. Desde quando Deus vai ser devedor a homem nenhum? Deus paga muito bem, obrigado. Deus nunca me pagou nada. Pode ser que você também nunca fez nada para Deus. Deus também não adianta pagamento. Deus não dá vale. Tá? Mas assim, vamos prestar contas. Então, nós também vamos prestar contas ou não daquilo que nós recebemos. Falando aqui sobre o tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5,10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então note, o tribunal de Cristo, como eu já falei, vai ser a primeira ocorrência logo após o arrebatamento, vai ser antes das bodas, tá? Vai ter o tribunal de Cristo, e só vai estar lá quem é salvo. E note, tudo o que tiver feito pelo corpo, ou bem ou mal. Então nós podemos receber galardões eternos, ou podemos perder galardão eterno. Se a gente fez bem, vamos receber. Se fez mal, vamos perder. Já que estamos falando de Elvis aqui, você acha que Elvis vai receber alguma coisa que ele fez no corpo, ou vai perder? Mas quem vai estar lá no céu não vai estar lá porque não fez mal. Porque está dizendo, receber o que fez pelo corpo, ou bem ou mal. Então vai ter pessoas lá que fizeram mal. Aliás, todos lá fizeram mal em algum grau. Mas lá vai ser julgado. Não se vai para o céu ou não, porque já está no céu, já está salvo, já está lá. Vai ser julgado o galardão, o que vai receber. Ou bem ou mal. Ou seja, vai ter uma comparação dos dois. Será que nós só usamos aquilo que Deus nos dá para este mundo, para o nosso benefício, para esta vida? Esse mordomo cometeu um erro comum, que foi esperar demais para se interessar. Muita gente, eu imagino, quando estiver com o pé na cova morrendo, agora, Senhor, eu entrego toda a minha vida, e morre. Entregou os últimos instantes de vida a Deus.
Parabéns. Quando não restava mais nada, você entregou sua vida a Cristo. Não estou falando sobre salvação, estou falando de entregar a vida a Cristo. Ninguém é salvo porque entrega a vida a Cristo, porque salvação é um dom, é gratuito, é de graça. Não é uma troca, não é uma venda. Então, quando eu me refiro a entregar a vida a Cristo, é entregar uma vida de serviço a Cristo, de servir a Cristo. Então, nós temos que fazer diferente, porque esse mordomo, ele esperou demais. No versículo 3, e o mordomo disse consigo, que farei? Pois que meu Senhor me tira a mordomia. Um dia vai chegar que Deus vai tirar a sua mordomia, pelo arrebatamento ou pela morte, você não vai mais ser mordomo dele. Aí você vai dizer, o que farei? Agora nada, né? Agora nada. Acabou de morrer, está subindo para o céu, o que eu farei? Agora é só fazer careta e aguentar. Aguentar que lá vem julgamento. Não vai ter elogio. Então ele esperou demais. Só depois que ele foi mandado embora, só depois que ele foi avisado que ele prestaria contas, o que farei? Bom, agora, querido, o que pode fazer foi tentar granjear a amizade dos devedores, subtraindo do patrão dele, dando desconto para todo mundo, como se fosse ele que estava dando. Então, ele se perguntou, o que farei? Mas era tarde demais, já tinha perdido o emprego, já estava tendo que prestar contas, tá? Ele não havia se preparado, ele não havia pensado. E muitas vezes, eu diria que a maioria dos crentes vivem como se não soubessem que haveria uma prestação de contas. Eles vivem como se não vai haver o tribunal de Cristo. Eu li aqui que Paulo escreveu em 2 Coríntios, vou ler de novo, todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Todo mundo vai comparecer ao tribunal de Cristo. Todo mundo vai prestar contas. Todo mundo. Prestar conta do quê? Segundo o que fez pelo seu corpo. Ou seja, nessa vida, o que foi que você fez que é louvável a Deus ou não? Tudo vai ser julgado. Cada palavra. Jesus não falou, cada palavra será julgada? Cada atitude, cada omissão, tudo vai ser julgado. E se a gente vivesse com isso, se esse mordomo soubesse que ele haveria de prestar contas, ele talvez tivesse se conduzido de forma diferente. E se nós mantemos isso, haverá um tribunal de Cristo, eu vou ter que prestar contas, isso vai temperar e vai direcionar e vai moldar a nossa vida. Mas, se eu acho que não vai ter prestação de contas, que basicamente é o objetivo satânico da teoria da evolução, que diz o quê? O homem veio do nada e vai para o nada. Não existe Deus, o homem é apenas um acidente da natureza, não tem Deus, não tem prestação de contas, a gente nasce, vive, morre, acabou, enterrou, vira pó, fim da história. O que acontece? Nós somos apenas animais mais evoluídos. Sabe qual é o resultado? Pessoas vivem como se fossem animais. Sem moral, sem ética, sem consciência. Por quê? Não vai ter prestação de contas, eu não vou ter que dar conta da minha vida, não existe Deus, não existe absoluto, o negócio é viver, curtir, se divertir e o resto que se vire. Muito crente vive assim, achando que não, eu sou salvo, vou para o céu, você é salvo, você vai para o céu, mas haverá o tribunal de Cristo, haverá uma prestação de contas. Esse mordomo não percebia isso, e se nós, como mordomos, não percebemos que existe o mestre, que nós somos mordomos e que haverá uma prestação de contas, nós vamos viver assim, ó. Achando que está tudo bem, está tudo certo. E não está. Eu já falei, a Bíblia fala em Apocalipse que Jesus enxugará as lágrimas. Gente, se Jesus vai enxugar as lágrimas, é porque tem lágrimas. E se tem lágrimas, é porque tem alguém derramando lágrimas. Eu acredito que são pessoas que vão derramar lágrimas como resultado do tribunal de Cristo, das coisas que eles fizeram ou não fizeram, deveriam ter feito e assim por diante. Tá? Então, não vamos copiar isso da vida do crente. Tá? Temos que prestar contas. Eu digo mais, tantos não dão, eu falo mais aos jovens, mas inclui os jovens mais velhos também,
Mas tantas pessoas não dão o seu vigor, a sua juventude a Deus. Eu fui salvo com 25 anos. Então, eu já era velho. Quando eu nasci, eu já era velho. Quem tem 25 anos aqui, ou mais, levanta a mão. 25 anos. Quem tem menos de 25 anos, levanta a mão. Pronto, você ainda não é velho, mas chega lá, viu? Tá já lá. Depois de 25, é tudo velho. Então, veja bem, eu fui salvo aos 25 anos de idade. Muitos jovens não querem dar sua juventude ou seu vigor a Cristo. Não, pastor, eu tenho que viver. Quando ficar velho, igual pastor, lá com 25 anos, aí sim eu vou. Por quê? Você acha que Deus não vai lhe pagar, não vai te honrar? Sabe que honrar está ligado com honorário. Honorário é um salário que se paga a um profissional. A Bíblia fala que quem honrar o filho, o pai honrará ele. Quem serve o filho, o pai vai servir, vai pagar ele. Mas muitas vezes, o exemplo que eu dei agora, né? A pessoa, quando tiver com um pé na cova e outro na cama, já morrendo, agora eu vou dedicar a minha vida a Cristo. Nos últimos 5 minutos, eu darei todinho a Cristo. Por 5 minutos, eu vou só servir Deus. Por favor, né? Ninguém desperdiça tempo ou vida servindo a Deus. Não é desperdício. Nossa obra não é em vão. É o que a Bíblia nos diz. Depois de uma vida dissipada, talvez destruída pelo pecado, aí a gente vai lá e entrega o bagaço. Mas sabe uma coisa? Deus aceita o bagaço. Deus aceita. Deus aceita. Ele aceitou alguns poucos peixes e pães e alimentou a multidão de milhares. Agora é muito melhor a gente dar as primícias. Dar o melhor. Mas se você só quiser ou só puder dar o resto, ele aceita o resto. Agora, não vai ser tão bom como se você tivesse dado as primícias. Então, devemos dar tudo a Deus, porque Deus nos deu tudo. Mesmo que seja o resto. Eu fui salvo com 25 anos, mas eu não falei, bom, eu tenho 25 anos, já estou velho, então não vou servir mais a Deus. Não. Pelo contrário, eu falei, eu lembro, já compartilhei aqui, eu lembro, foi o dia que eu fui salvo. Eu falei, Deus, eu tenho 25 anos. Naquela época, 25 anos eu achava que era velho. Isso faz 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás. Mas entenda, com 25 anos eu falei, Deus, eu vivi a minha vida. O Senhor tem me abençoado, eu tenho ignorado o Senhor, não tenho feito nada por Ti. Eu vou agora tentar correr atrás do tempo perdido. Eu quero lhe servir em dobro. Quero fazer mais e mais. Eu não falei, já estou com 25 anos, um pé na cova, deixa pra lá, a culpa não é minha, Deus não me salvou porque não quis, então... Não. Eu falei, não, eu preciso correr atrás do tempo que eu perdi, que eu desperdicei, que eu dissipei. Eu tenho que agora servi-lo mais e melhor para correr atrás do prejuízo. Então, mesmo que só o resto que você tem, Deus aceita o resto. E olha o que Deus fez com o meu resto. Se você me dissesse 32 anos atrás, que hoje eu seria pastor de 2 igrejas, tendo fundado, eu ia rir da sua cara. Mas Deus faz coisas incríveis com restos, contanto que nós... pastor, estamos muito velho, minha vida está muito bagunçada. Deus pode arrumar tudo na sua vida e te usar. Ele arrumou a minha. Mas nós temos que, eis-me aqui, Senhor, use a mim. Deixar de lado a preguiça, o orgulho, a negligência. Fazer tudo o contrário que esse mordomo injusto fez. Fazer o oposto, como eu disse no início. Isso aqui é um paralelo não de como ser, mas de como não ser. Está comparando um mordomo, um funcionário desonesto, não ético, injusto, e fala, está vendo ele aqui? Faça tudo o contrário. Faça o oposto do que ele fez. Tá? Mas haverá um tribunal de Cristo. Tá? Só para fechar hoje, o tribunal de Cristo vai ser a primeira coisa, logo após o arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4,15. Dizemos-nos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos... Veja bem, Paulo estava esperando ser arrebatado nos dias dele.
Paulo já esperava, nós que estamos vivos, ou seja, nós vamos ser arrebatados. Paulo se incluindo, obviamente não foi o caso. Os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Isso deve trazer consolo, conforto, que a qualquer momento ele vem nos buscar. E o primeiro evento depois disso é a prestação de contas. Se nós formos justos, mordomos justos, isso vai nos consolar. Maranata, vem logo o Senhor Jesus, porque vai ter prestação de contas, e eu fui um bom mordomo. Agora, se você é um mordomo infiel, injusto, você não vai ser consolado com essas palavras. Você vai fazer como esse mordomo e falar assim, o que farei? O que eu vou fazer? Agora nada. Enquanto estiver subindo, o que eu farei? Nada. Agora é esperar e ver o que vai dar. Não tem mais o que fazer. Mas para fechar e já iniciar, eu acabei de falar aqui, já vou começar semeando a semana que vem, mas eu falei aqui que o paralelo é para ser tudo o oposto. Tá? O mordomo foi preguiçoso, negligente, ele foi... enfim, tudo que ele foi, nós não devemos ser. Aí você imagina então a confusão que fica na cabeça das pessoas quando lê o versículo 8. Nós lemos do 1 ao 7. Tá? O que diz o versículo 8? Agora veja bem, do 1 ao 7, Deus fala, mordomo injusto, presta contas, você não vai ser mais meu mordomo, você me enrolou. Tá? Aí no versículo 8 fala assim, e louvou aquele senhor, o injusto mordomo. Louvou? Ele elogiou? Mas peraí, pastor, você não falou que era para a gente ser tudo o contrário do mordomo injusto? Então, por que o senhor dele, que foi roubado, enrolado, etc., por que ele está louvando ele? Vamos lá. E louvou aquele senhor o injusto, e louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Pronto. Tem um parafuso de por que ele falou isso? Semana que vem nós vamos ver justamente esse elogio